Por que a Bíblia da Igreja Católica tem mais livros? Seria por conta das suas heresias e má interpretação? Ou apenas um acréscimo histórico feito pelos tradutores da Septuaginta, a versão grega da Bíblia hebraica? Devo chamar esses livros de deuterocanônicos ou apócrifos? Será que os concílios e os pais da igreja realmente acreditaram que esses livros eram inspirados por Deus? Eu sou Tiago Lima e você está no canal Teologiando. Estou iniciando agora essa nova série de vídeos sobre os livros apócrifos presentes nas Bíblias da Igreja Católica Apostólica Romana. Tiago, que mané apócrifos? São livros deuterocanônicos. A Bíblia Católica ela tem um total de 73 livros, 7 livros a mais do que os 66 presentes nas Bíblias protestantes. Então, para que possamos entrar nesse tema, primeiramente é preciso compreender a divisão da Bíblia Sagrada, que é basicamente Antigo Testamento e Novo Testamento. O Novo Testamento católico e protestante são exatamente a mesma coisa, 27 livros. Vale lembrar, no entanto, que esses 27 livros foram escritos por testemunhas de Jesus Cristo, e não membros da seita romana, ok? Tem uma série completa com vídeos sobre o Novo Testamento, sua origem, a sua compilação dentro do canal. Acesse o meu perfil aí se tiver alguma dúvida. Já o Antigo Testamento, a coisa muda um pouco de figura, pois a Bíblia Católica apresenta um total de 46 livros, 7 livros a mais, sem falar dos acréscimos de Esther e Daniel. Esses livros a mais são chamados de apócrifos ou deuterocanônicos. Geralmente os protestantes usam o primeiro nome e os católicos o segundo, isso por conta dos seus significados, né? Apócrifo é uma palavra grega que significa oculto, escondido, aquele que não foi explorado. Ou seja, acaba sendo usado de uma forma um tanto pejorativa contra esses livros, né? O padre Paulo Ricardo, por exemplo, citando Jerônimo e Agostinho, afirma que a palavra apócrifo pode sofrer 3 divergências de sentido. Primeiro, livros de autoria duvidosa ou desconhecida, atribuída falsamente a um autor, por isso chamado também de pseudoepígrafos, isto é, falsos títulos, referindo-se, por exemplo, aos livros de Enoque, Tomé, Nicodemos, etc. Segundo, livros heréticos, ou que ensinavam verdades misturadas com mentiras. Terceiro, livros de leitura privada, ou seja, livros extralitúrgicos. Contudo, o próprio Padre Paulo Ricardo afirma que esses livros nunca foram reconhecidos pela Igreja como inspirados ou canônicos. O que nós divergimos completamente é que Padre Paulo Ricardo e a Igreja Católica não considerava tais livros como sendo uma tentativa fracassada de manter a Igreja Católica Apostólica Romana no controle após a Reforma Protestante. Sobre isso nós falaremos mais sobre o Concílio de Trento num outro vídeo. Já o termo deuterocanônicos é o nome mais refinado para os católicos, que dão aos apócrifos uma tentativa de amenizar o seu significado pejorativo. Deuterocanônico é uma palavra grega que significa segundo cânone, ou cânone secundário. Mas não é só o refinamento que os defensores dos apócrifos visavam, pois ao atribuir o nome de deuterocanônicos, implicitamente eles estavam dizendo que esse novo cânone, esse segundo cânone, é tão inspirado quanto o primeiro. Ou seja, para católicos apostólicos romanos, Deus inspirou tanto um quanto o outro. Faça-me o favor, né? A questão é que esses livros acrescentam doutrinas que só a Igreja Católica Apostólica Romana defende, como oração pelos mortos, oração aos santos, oração aos anjos, caridade como expiação de pecado e por aí vai. Ou seja, assim como as testemunhas de Jeová com a sua Bíblia adulterada, os mórmons com seu livro dourado e os adventistas com os livros de Ellen White, a Igreja Católica Apostólica Romana apela para outros escritos para poder defender as suas heresias. E tem mais, nem os apóstolos e nem Jesus citou um livro desse sequer. E veja que a nação de Israel tratava esses livros com certo respeito, mas jamais aceitou que eles fossem verdadeiros. Como resultado dessa verdade, nunca acrescentaram esses livros em sua Bíblia hebraica. Sabe o que mais me assusta? É o fato de o Novo Testamento ser muito claro em relação a novas verdades que poderiam ser inseridas no futuro, mudando aquilo que os próprios apóstolos receberam de Jesus Cristo. Sobre isso, o apóstolo Paulo escreveu: maravilho-me de que
tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, a qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transformar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além dos que vos já tenho anunciado, seja anátema. Ou seja, se até um anjo viesse com uma mensagem diferente daquela anunciada por Jesus Cristo e os apóstolos, originalmente, esse deveria ser considerado amaldiçoado. E depois Paulo ainda diz: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Mas enfim, nós ainda temos muito que tratar sobre esse assunto ainda. Por isso, te convido a se inscrever no meu canal para não perder os próximos episódios dessa série que começa agora. Aproveite e compartilhe esse vídeo com seus amigos católicos. Dessa forma, eles poderão mais uma vez serem desafiados a refletir sobre algumas verdades bíblicas. Que Deus te abençoe e até o próximo.